Existe uma forma muito comum de entender o álcool. As pessoas costumam dizer coisas como eu bebo para relaxar, eu bebo para socializar, eu bebo porque gosto. E é claro, existe uma verdade nisso. Mas do ponto de vista psicológico, o álcool cumpre uma função muito mais específica. Na maioria das vezes, o álcool não é simplesmente uma fonte de prazer. Ele funciona como uma forma de alterar temporariamente a forma como você se sente, pensa e reage ao mundo. Ou seja, quando você bebe, você não está apenas consumindo uma substância, você está mudando o funcionamento da sua mente por algumas horas. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, o que o álcool faz com você, psicologicamente falando. Se você perguntar o porquê as pessoas bebem, provavelmente a resposta vai ser algo simples. As pessoas vão dizer coisas como eu bebo para relaxar, eu bebo para me soltar, eu bebo para ficar mais sociável ou para me divertir. Isso, de fato, é uma experiência que costuma acontecer, porque quando alguém bebe, muitas vezes a pessoa fala mais, ri mais, se sente menos travada. Também fica menos preocupada com o julgamento das outras pessoas. Mas existe aqui um detalhe muito importante. O álcool não melhora exatamente a sua mente e as suas cognições. Ele diminui temporariamente alguns mecanismos de controle do nosso cérebro. Para ser mais específico, uma das principais coisas que o álcool faz é reduzir o funcionamento de áreas do cérebro ligados a autocontrole, avaliação de risco, planejamento e regulação emocional. Quando você bebe, essas funções ficam temporariamente enfraquecidas. Por isso, muitas pessoas, quando bebem, falam coisas que normalmente não falariam ou tomam decisões impulsivas, entram em discussões desnecessárias. Ou seja, o álcool não cria uma nova personalidade para nós, mas ele reduz temporariamente a nossa capacidade de controlar impulsos e emoções. Outro efeito muito importante do álcool é como ele muda a maneira como a gente experiencia as nossas emoções. Nesse sentido, as nossas emoções elas ficam temporariamente mais fracas, principalmente no que diz respeito à ansiedade, tensão e vergonha. E é isso que faz com que muitas pessoas pensem Que agora eu estou mais leve, agora eu consigo relaxar. mas o que está acontecendo aí não é um relaxamento profundo, é a redução temporária da percepção de ameaça e de autocobrança que nós temos. Por isso, é muito comum as pessoas sentirem que conseguem conversar melhor, se expor mais, dançar, flertar e assim por diante. O álcool, nesse sentido, funciona como uma espécie de atalho químico para diminuir o desconforto emocional. Mas precisamos ter em vista algo muito importante do ponto de vista da psicologia. Quando uma substância reduz o nosso desconforto emocional, ela tende a ser reforçadora. Ou seja, a mente aprende que quando estou desconfortável, beber vai me ajudar. Por exemplo, quem tem um quadro de ansiedade social e decide beber, pode sentir menos ansiedade. Quem está com um quadro de estresse, quando bebe, pode sentir um alívio. Quando sente tristeza, pode sentir uma anestesia emocional. E aí o que acontece aqui é que o álcool deixa de ser algo social para muitas pessoas e passa a cumprir uma função psicológica muito específica, que é regular emoções difíceis. Então a pessoa pode começar a beber para lidar com ansiedade, tensão, estresse, solidão, cansaço mental e assim por diante. Nesse momento, o álcool não só se torna um hábito, como ele vira uma estratégia de regulação emocional. E o problema é que essa estratégia funciona, mas por algumas horas. E muitas vezes, as nossas emoções difíceis voltam e voltam ainda mais intensas. Então, quando o álcool começa a funcionar como um regulador emocional pra gente, um novo ciclo comportamental se forma, porque quando alguém utiliza o álcool com frequência para lidar com emoções difíceis, a pessoa deixa de desenvolver outras formas de lidar com as suas emoções. Como, por exemplo, suportar desconforto social, tolerar ansiedade, lidar com frustração, enfrentar conflitos. Ou seja, o álcool pode acabar substituindo habilidades psicológicas importantes. E isso faz com que a pessoa fique cada vez mais dependente desse tipo de estratégia para lidar com as emoções. Por isso existe uma pergunta muito interessante que poucas pessoas se fazem. A pergunta não é apenas, será que eu estou bebendo muito? A pergunta mais interessante é, o que o álcool está fazendo por mim emocionalmente? Ele está ajudando você a desligar a mente, a diminuir a ansiedade, a suportar situações sociais, esquecer problema por algumas horas? Essa é uma pergunta que costuma revelar muito sobre qual é o papel que o álcool tem na sua vida. Então, para concluir, precisamos deixar isso claro. O álcool não é apenas uma bebida. Do ponto de vista psicológico, é uma substância que altera temporariamente a forma como a sua mente funciona.
Ele pode reduzir o autocontrole, diminuir a ansiedade, alterar as emoções, mudar decisões e funcionar como um regulador emocional improvisado. Por isso, a pergunta mais interessante não é o quanto você bebe, mas é o porquê você bebe. Porque muitas vezes a resposta para essa pergunta nos diz muito mais sobre a vida emocional que você tem levado do que o álcool em si. Por hoje é isso, galera. Se vocês gostaram, comente aqui no vídeo, curta e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!